Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Esse vídeo faz parte aí de uma série que nós temos feito sobre desenvolvimento de APIs com Laravel. Gostaria de pedir para você deixar o seu like, caso você já conheça aí o nosso conteúdo, já acompanhe o canal, deixe o seu like, se inscreva aí, caso você ainda não tenha se inscrito, para ajudar o canal e para que o conteúdo seja recomendado aí a mais pessoas, tá? Então nós vamos dar continuidade ao desenvolvimento da nossa API, agora faltando aí somente desenvolver aí o nosso endpoint de products, ok? Então nós vamos adicionar alguns recursos do Laravel aqui na nossa API. Então eu acho interessante a gente adicionar também aqui um recurso chamado Resource, tá? Resource, porque ele permite que nós estruturemos aí alguns dados em JSON, que nós estruturemos aqui os nossos modelos aqui em JSON, tá? Então é bem interessante e com ele nós conseguimos ter um código aí um pouco mais limpo, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Primeiramente eu vou adicionar aqui o Resource de User. Então eu vou digitar aqui, ó, PHP Artisan make resource. Eu vou colocar aqui, ó, user resource. Ok, então nós criamos aqui o nosso resource de user. Nós vamos usar ele, né, como ele se relaciona ali com a nossa category, com os nossos products. Então nós vamos precisar desse cara, tá? Então aqui nós conseguimos estruturar os nossos dados de user para JSON. Então eu vou mostrar aqui um pouco como que a gente faz isso. Então aqui, ó, vou colocar um return. Aí aqui eu ponho um ID, um name, um e-mail e também as datas de criação aqui, ó, do nosso usuário. Nós podemos fazer da seguinte forma. Eu consigo formatar aqui a data de criação do nosso usuário, tá? Então aqui a gente consegue padronizar melhor aí o retorno dos nossos dados, tá? Então o nosso resource de user já está feito. Eu vou criar aqui o resource de category. Vou chamar de category resource, ok? Vou chamar esse cara de category resource. E esse cara aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu abrir ele aqui. Category resource. E eu vou padronizar também aqui o retorno de category. Return ID, title, beleza. Vamos ver o que mais que ele vai sugestionar aqui pra gente. Vamos colocar aqui user ID. Vai ser o 10 user ID. Aqui nós vamos colocar, trazer aqui o nosso user também. O nosso user resource relacionado. E aqui nós também podemos colocar aqui o nosso products, mas nós ainda não temos o nosso resource de products, tá? Mas nós vamos deixar assim por enquanto. Vamos deixar assim. Aqui eu vou usar um recurso aqui do resource. Vou usar um recurso do resource que é o seguinte, ó. Nós vamos usar esse cara aqui, ó. O this when loaded, ou seja, depois que a minha categoria estiver carregada os dados, ele vai trazer o meu user também. E para products nós vamos usar esse cara aqui também. When loaded products, ok? Tá, eu não tenho esse cara, então eu vou gerar esse cara, PHP Artisan make resource
products, vou chamar de products porque para uma categoria eu tenho posso ter mais de um produto, né? Resource, ok? Geramos aqui e aqui nós vamos carregar aqui o nosso resource. Tá ok. Agora nós vamos trabalhar também no nosso resource de products, ok? Então, para o nosso products, nós vamos fazer o seguinte, ó, product resource. Vou tirar esse fone aqui. Então, para os nossos dados aqui de products, nós vamos fazer o seguinte. Digitar aqui o ID, this ID, title, description, price. O price eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou formatar esse price, tá? Então nós vamos formatar aqui esse price, eu vou trazer um R cifrão aqui e nós vamos formatar aqui no nosso formato aqui de moeda, tá? Então eu digito um number format, e digito esse cara aqui, tá? Então minha image vai ser esse cara aqui, category ID vai ser esse cara aqui, category ID tem um campo também observation, né? Nós temos o campo observation, temos o nosso campo aqui observation, nós temos o nosso user ID, nós temos o nosso user, temos a nossa category também e temos os nossos campos de data. Temos também os nossos campos de data. Então, esse aqui é o formato de dados aí do nosso product. Então, assim nós traremos ali as datas mais formatadas. Deixa eu colocar aqui, ó, no formato Brasil. Vou colocar assim, ó, day, data, month, mês e ano. E esse cara aqui eu coloco data, mês e ano também. Ok, deixa eu ver o meu category se também está com a data desse jeito. O meu category também está com a data padronizada. E o meu user também está com a minha data padronizada. Beleza, agora nós temos o nosso resource aqui na nossa API. Agora nós precisamos desenvolver o nosso service de products, tá? Porque nós já temos aqui, eu entendo que nós já temos aqui um product repository, né? Nós fizemos nas primeiros vídeos lá sobre as nossas camadas de products e repository e service. Nós já temos aqui o repository. Agora nós vamos desenvolver aqui o nosso service de products. Ok? Então, deixa eu só abrir aqui por exemplo, o category service, só para ter o diretório aqui do... Ok. Então aqui nós vamos criar aqui um product service. Ok? E nós vamos criar um product service interface. Product Service Interface.php. Beleza? Nós vamos pegar o padrãozão, os métodos padrãozão aqui do nosso category, tá? Namespace, App Services, Class. Aliás, interface, né? Interface, Product Service Interface, Service Interface. E nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar a interface aqui de category
mais fácil do que ficar reinventando a roda, né? Então eu pego aqui os meus métodos, que serão os mesmos, né? Serão os mesmos aí E aqui eu mudo para Product, por exemplo. Product Request. E aqui para Product Request. Eu ainda não tenho esse cara, então vamos gerar aqui o Validator de Product. Vamos gerar o nosso Validator de Product. PHP Artisan. Make. Request. Product Request. Ok, gerei. E eu vou fazer a carga desse cara aqui, ó. Product Request. Ok, carregamos aqui o nosso Product Request. Temos a nossa interface. Nós já temos aqui a nossa interface. E vamos agora, baseado aí no nosso Category Service. Baseado no nosso Category Service, nós vamos desenvolver aí o nosso Product Service, ok? Então vamos lá. Namespace App Services, Class Product Service, Implements, Product Service Interface, ok? E vamos pegar aqui o que nós temos em Category Service. E eu vou simplesmente replicar para lá e depois trocar todas as referências aqui de Validator. Simplesmente dar um copy-paste nesse cara. Nosso Product Service. E aqui a gente traz... Deixa eu carregar esse cara aqui. Custom JSON Response. Aqui vai ser... Aqui nós vamos carregar o nosso Product. Nosso Product Service Interface. Aliás, Repository, né? Nosso Product Repository Interface. Ok. Aqui será o nosso Product Request. Ok. Product Request. E em tese está pronto aqui o nosso service. Em tese está pronto aqui o nosso service. Ok. Então vamos já fazer também o nosso controller. Então vamos desenvolver o nosso controller. Make controller. Nós vamos chamá-lo de Product Controller. Ok? Antes de desenvolver o nosso controller, nós vamos desenvolver o nosso validator, tá? Então vamos lá. PHP Artisan Make. Aliás, já criamos ele, mas nós vamos agora implementar as coisas dentro dele, né? Product Request, ok? Eu coloco aqui true, né? Para que aqui exige aqui uma autorização. E nós vamos fazer os nossos rules aqui, ó. Então, para o nosso product nós temos title. Podemos dizer aí que o nosso title pode ser o mínimo de 3 e máximo de 255. Vou colocar aqui um máximo de 150. Description. Vamos ver aqui o que a nossa IA sugestionou pra gente, ó. Ela já gerou aqui as nossas rules. Vamos ver se serve aqui pra gente. Então esse cara tem que ser obrigatório o description, a string, tem que ter no mínimo uma description, tem que ter no mínimo aí, eu colocaria aqui 5 caracteres.
tá? E eu não vou deixar o máximo, só o mínimo aqui. 5 caracteres. O price deve ser numérico. Price deve ser numérico. Ok. Image tem que ser string. Eu não vou colocar uma restrição de caracteres aqui, vou deixar mais aberto. Category ID ela tem que existir. E dessa forma aqui nós dizemos que deve haver um registro desse de category na nossa base, tá? Então aqui o validator vai verificar se existe na base aqui esse registro de category, tá? Observation a gente não é obrigatório, tá? Observation não é obrigatório, a gente pode deixar como no label e string, beleza? E as mensagens, nós não vamos definir aqui as mensagens, nós vamos deixar tudo em inglês mesmo, tá? No padrão aqui do validator. E vamos para o nosso controller, product, controller, e vamos fazer aqui os nossos métodos. Então, bora lá. Então, a gente tem que injetar aqui, né? A gente tem que injetar no nosso constructor o nosso service, construct, protected, product service interface. Esse cara não foi carregado. Service interface, ok. Esse cara ainda não foi carregado. Product service interface. Tem que clicar aqui, dar um enter, ok. Deixa eu só deixar esse cara em line aqui. Eu gosto de deixar esse cara assim. Então vamos lá, fazer o nosso index. Nós vamos deixar o nosso index assim. Provavelmente o IAC vai indicar o padrão resource, tá? A gente nem precisa digitar, ó. É muito importante, tá? Você que está assistindo aí, eu acho muito importante hoje o uso de AI para desenvolvimento, né? Isso é muito polêmico, mas na minha experiência tem me ajudado muito. O uso de IA evita muita digitação, né? Muita digitação, você vai validando ali o que a IA te sugestiona e otimiza muito aí, acaba otimizando muito aí o nosso trabalho, né? Então, esse cara aqui, JSON Response, é esse cara aqui. Então, todos os nossos métodos vão retornar um JSON Response para a gente. JSON Response, e esse cara aqui ele retorna também, diríamos aí um JSON Response também. Então, beleza, temos o nosso controller, temos os nossos resources, agora os nossos services, né, eles precisarão retornar aí os nossos resources, né. Então, por exemplo, eu vou no service de category, vou dar uma reformada aqui no meu service de category, tá? Então, nesses retornos aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Então, nesses retornos, eu vou colocar aqui o meu resource, category, resource, category resource. Eu vou dizer que é uma collection, ok? E esse cara aqui vai retornar o meu get all. Eu vou deixar esse cara aqui mais separado aqui, mais inline, aliás, uma quebra de linha, para as coisas ficarem mais legíveis aqui, ó. Então, nós vamos deixar o nosso método all assim. Aqui eu retorno um new category resource. Deixa eu quebrar essa linha aqui. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu realmente quero terminar já essa lista aqui de API aqui com Laravel, né? Já está bem farta de vídeos. Tem bastante vídeos já essa playlist e a gente está caminhando aí já para finalizar, tá? Então esse vídeo vai ficar meio longo.
Como a gente já tem toda uma estrutura de código, né, de categories, a gente só está reaproveitando isso para o nosso products. Então, quanto mais referência de código você tem, mais rápido você desenvolve, né? Porque você vai usando as suas referências de código. Deixa eu ver se ele carregou o JSON response certo, beleza. Aí aqui a gente quebra também, para ficar tudo mais limpo, legível. Então no nosso store a gente chama também, a nossa new collection. Aqui a gente chama a nossa new product source. Ok. Tem alguma coisa errada aqui. Aqui falta fechar aqui, né? Isso, pronto. Ok. Aqui a gente... Deixa eu quebrar isso aqui certo. Ó. Deixa isso aqui. Então, no meu update, eu faço a mesma coisa. New Product Resource. Eu não abri aqui. E no nosso Destroy. A gente não volta ao Resource, né? Porque é um retorno booleano, no caso. Deixa eu tipar aqui os meus retornos também. Eu gosto muito de tipar aqui, ó, os retornos. Usar os recursos do Laravel, os recursos do PHP 8. JSON Response. Eu vou fazer a mesma coisa agora no Product Service, tá? Vamos fazer a mesma coisa. Então esse cara vai retornar um... Ah, no meu category está errado aqui, ó. Eu vou mandar substituir aqui para category resource. Pronto. Mandei substituir tudo aqui para category resource. E no nosso product, a gente vai carregar aqui o nosso product resource collection. E vamos fechar esse cara. Aqui a gente quebra a linha. Aqui a gente retorna um new product response. Acho que eu não carreguei esse cara, né? Product resource. Aqui a gente new product resource. Não abri esse cara. Aqui também seria um new product resource. No nosso update também seria... Deixa eu trazer esse cara para cá. Quebra de linha aqui. E aqui seria new product. Não, new product resource. E no nosso delete a gente não tem nada, né? Deixa eu tipar aqui os retornos. Tipar aqui os retornos.
Ok. Então, colocamos aqui os nossos resources. Tá tudo certo. E vamos testar agora aqui o nosso endpoint. Já estou com o meu servidor aqui, com o meu ambiente todo já levantado, né? Sim, meu ambiente já está rodando. E vamos testar, vamos ver que erros vai apresentar aqui a aplicação e a gente vai corrigindo. Então, pegar meu token aqui, esse é um token válido, e eu venho aqui para o meu endpoint, ó, primeiro de listar products, tá? Eu já deixei aberto aqui já digitado aqui já no meu post, mas para a gente agilizar tudo. API, tá, a gente tem que fazer as nossas rotas. A gente não desenvolveu as nossas rotas. Vamos ver se ele sugestiona aqui pra gente, ó, group, prefix, products, beleza. Products, beleza. Ok, vamos aceitar essa rota. Então ele deu um prefix products pra gente. Vamos ver aqui se a gente consegue aqui consumir, tá? Product Service Interfaces not instantiable while binding. Tá, eu acho que eu também não injetei a dependência no nosso app Service Provider, né? Então a gente tem que injetar aqui a nossa dependência de service. Então aqui ele já sugestionou pra gente. Ok. Ok, construct argumento 1 repository must be of type of product repository interface. Tá, então no nosso product service a injeção de dependência está errada, né? Então provavelmente eu errei alguma digitação aqui no nosso service. Product repository interface, vamos ver aqui. Product Service. No construct, o argumento 1, repository, ele precisa ser do tipo Product Repository Interface. Mas está sendo passado ali um Product Repository. Na linha 18. Aqui, tá. Em tese eu estou passando a interface, né? Então vamos ver como que está. Em tese está certo, né? Estou passando a interface aqui. No constructor. Vamos ver se tem algum erro de digitação. Product Repository Interface. Vamos ver aqui o nosso repository. Product Repository Implements. Aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Então, Product Repository Interface. Ó. A nossa implementação aqui estava errada. A implementação da interface. Agora vamos ver se a gente sanou aqui o problema. Ok? Então, só tem um problema aqui que ele está em Products, está no nosso endpoint de Products e está dizendo que as categories foram selecionadas, né? Então a gente está com um problema aqui. Tem alguma coisa fixa aqui. A nossa mensagem aqui está errada. Mas ele está trazendo os produtos. Está trazendo os produtos, está listando para a gente os produtos. Daqui a pouco a gente vê essa questão da mensagem. A gente corrige essa questão aqui da mensagem. Então, vamos selecionar aqui um product. Ó. Selecionar um product. Vou jogar aqui o ID do product. Aqui eu preciso do token. Então, vou jogar o token aqui. Então vejamos que ele selecionou corretamente aqui. Selecionou corretamente o nosso product. Trouxe até a mensagem corretamente. Vamos tentar inserir aqui. Eu já deixei aqui, tá?
um payload aqui para a gente não perder muito tempo digitando. Então eu vou inserir esse product. Deixa eu só trazer também o token para cá. Deixa eu só trazer o token para cá. Estamos com algum problema aqui para inserção. Ok? Então está dizendo que no service, no método store, o argumento 1 precisa ser do tipo product request, mas foi dado o request. Então lá no nosso service temos um problema de parâmetro. Problema de parâmetro, product service, store. Tá, foi dado um product request. Não estou entendendo o porquê do erro. Porque aparentemente parece estar certo aqui. Parece estar certo. Vamos ver aqui se leva para o validator. Beleza, levou para o validator. Em tese é esse cara mesmo. Não entendi ainda o porquê. Então lá no nosso store. No controller. É lá no controller, né? Então no controller eu não estou passando o request certo aqui, ó. Aqui tem que ser product request. E aqui product request. E aqui JSON response também. Vamos testar. Tá. Ele está validando em products, ele está validando o ID de category incorrect. Certo. Vamos ver se ele inseriu aqui a nossa... Ele chegou a inserir pelo menos o nosso product. Não. Aqui está errado também. O nosso context está errado. Então aqui a gente já corrige a mensagem, né? O problema de mensagem aqui. Beleza? Agora é products, beleza? Era um problema de context mesmo. E eu não estou entendendo por que ele... porque ele está no nosso store trazendo uma mensagem de category. Tá, provavelmente eu já sei o que está acontecendo aqui. Eu estou passando uma category inválida, né? Eu estou passando uma category que não existe. Então aqui eu vou digitar uma... eu vou levar esse ID para lá. Esse ID category. Então eu vou trocar esse ID, porque esse ID aqui não é válido. Tá, ocorreu um outro erro durante o store. Tá, a gente tem que corrigir aqui algo também, que é o nosso user ID. Ó. Então, por exemplo, em category
em Category Repository, a gente setou aqui o nosso User ID desta forma. Então, no nosso repository, Product Repository, a gente tem que setar desta mesma forma. E é interessante também que a gente siga esse padrão lá também, ó. Então vou fazer o seguinte, ó. Deixa aqui esse service aqui de category. E do product eu vou fazer aqui o mesmo esquema aqui em update. Deixa eu carregar o auth aqui que não está sendo carregado. O auth, deixa eu ver qual que é o auth de facades aqui, preciso carregar esse cara. E aqui eu preciso fazer o seguinte, ó, no meu update, vou jogar o valor do update aqui numa variável e vou validar esse update. Se estiver tudo ok, eu retorno o objeto que foi alterado, se não, eu retorno um throw new exception, dizendo que não foi possível realizar o update, tá? Conforme a gente fez no category. Bora lá. Beleza, agora ele inseriu product created successfully, né? E o nosso produto aqui foi criado. Se nós listarmos aqui os produtos, podemos ver que o nosso produto lá foi criado. E veja que ele retorna agora a data já padronizada, ele retorna o preço em real, né? Formatado aqui em real. Excelente. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar vamos pegar um outro produto aqui, esse produto 1, e eu vou digitar aqui. Vamos para o nosso put, tá? Vamos aqui para o nosso put. Eu já tenho aqui, lembrando que esse é o nosso update, tá? É o nosso endpoint de update. Eu vou alterar aqui, eu vou jogar o cara aqui. Eu vou alterar algumas coisas aqui, ó. Vou colocar assim, iPhone 15. Vou colocar aqui iPhone 15 Pro, só isso. Pro Max, vai. Pro Max. Beleza, eu vou alterar aqui para 15. E o resto eu vou deixar assim, eu vou deixar da mesma forma. Eu preciso mudar o category, né? Lembrando que eu preciso mudar o category ID. Eu vou colocar a mesma categoria aqui do nosso outro produto recém-cadastrado, tá? Então vou colocar aqui o iPhone 15 e iPhone 16 na mesma categoria. Opa, deu algum erro. Tá, eu acho que token, né? A gente não trouxe o token. Então trouxemos aqui o nosso token. Product Update Successfully. Beleza, o produto foi alterado com sucesso. Temos aqui então o nosso iPhone 15 também cadastrado como produto. Então nosso endpoint de update está rolando, né? Tá tudo ok. E vamos apagar esse último produto aqui, ó, esse Product Trace. Vamos testar o nosso delete. Então vamos testar aqui o nosso delete. Porém, eu preciso novamente trazer o token para cá. Trazer o token para cá. E nós deletamos aqui o nosso produto, né? Se nós listarmos aqui os nossos produtos, ó, temos aqui o iPhone 15, o iPhone 16, Product 2, né? O iPhone 15 e o 16. Então vejamos aí que os nossos endpoints aí estão todos funcionando. Utilizamos aqui muito código aqui na nossa base de category, né? A nossa API aqui já está funcionando. O código vai para o repositório do GitHub, então se você quiser fazer um fork lá, né, clonar e estudar aí na sua máquina, o código está lá disponível. Vejamos que o nosso código ficou muito mais limpo. Temos agora aqui um código muito mais limpo.
o nosso controller, o nosso repository, ficou bem limpo, né? Aqui é o nosso custom JSON, os nossos controllers. Se formos aqui nos nossos controllers, temos um código aqui bem limpo. Então, se você gostou aí do vídeo, se te ajudou, deixa o seu like aí para que ele seja recomendado para mais pessoas. Se inscreva no canal aí. E assim nós finalizamos aí essa nossa primeira playlist a respeito de API com Laravel. Tem outros recursos que nós podemos utilizar em API com Laravel, mas nós veremos aí em futuras playlists, tá? E nós vamos ter muito mais conteúdo aqui de PHP e Laravel aqui no canal, tá? Muito obrigado aí e até a próxima.